Olá, senhoras e senhores, é com imenso prazer estamos novamente nos encontrando. E vamos diretamente ao que interessa. Observem bem no slide. Um desafio, Portugal, o colonizador, porque o que nós vamos tratar, obviamente, na aula de hoje? Na verdade, essas três questões que eu coloquei aqui. Por que Portugal foi o nosso colonizador? E não um outro país. Não estamos colocando aqui em questão se foi bom ou se foi ruim, se fosse outro, se seria bom ou ruim. Não. Nos interessa primeiro porque foi justamente Portugal. Segundo, já pela apresentação do slide, os senhores podem perceber que Portugal tinha que ser um Estado moderno, então não era mais Estado feudal. Claro. E se era Estado moderno, foi obrigado a partir para a expansão marítimo comercial. Vamos, então, ao trabalho. Temos um grande desafio, justamente a gente responder essa questão. Portugal colonizador do Brasil. Por quê? Para que a gente chegue a conclusões coerentes, nós precisamos voltar um pouquinho ao tempo. Observem bem, senhores. Estamos falando do século XV. Estamos vendo já caravelas. É uma produção renascentista. Invenção do homem para enfrentar altos mares. Porque até então só se navegava pelo mar Mediterrâneo, que é um mar fechado, suave. Agora tinha que se lançar em oceano. Como chamavam na época o mar tenebroso. E também estamos vendo aperfeiçoamento, a bússola, por exemplo, e o encontro de novas culturas. Porque a consequência da expansão pelo mar foi o encontro de novas terras, de novas culturas. Uma delas foi o Brasil. Vejam bem, somente um país que era Estado moderno, o slide está nos mostrando, é que precisou partir para a expansão marítimo-comercial europeia a partir do século XV. Aqui nós podemos ver que, em ordem cronológica, o primeiro Estado moderno foi Portugal, ainda no século XIV. Mas começou sua expansão no início do século XV. Depois, na sequência, uns 70 anos depois de Portugal, a Espanha se torna um Estado moderno. Então, também necessidade de partir para a expansão marítimo-comercial. Depois da Espanha veio a França, depois a Holanda e a Inglaterra foi o último, mas já praticamente no século XVII. Então, somente esses países é que fizeram a expansão marítimo-comercial. Por que, por exemplo, a Alemanha, por que a Itália, por que a Áustria não estão nesse grupo? Porque não se tornaram estados modernos no período que correspondeu
justamente a transformação da Idade Média para a Idade Moderna. Mas qual era a cara de um Estado moderno? Ora, como entender, por exemplo, a história do Brasil, sem a gente entender qual era a cara de Portugal? Por que é que Portugal fez o que fez aqui no Brasil? Quais foram as razões? Vejamos para o primeiro raciocínio bem espetacular. Observem bem a animação. Um belo dia no século XV, alguns países europeus foram obrigados a se lançarem no mar, em busca de produtos para transar o comércio. Somente dessa colocação nós já podemos tirar duas conclusões lógicas. Isso quer dizer que a Europa se lança para o mar em busca de produtos porque a base da sua sobrevivência, a base da economia era o comércio. E tinha que se lançar no mar porque na Europa não tinha produtos para fazer o comércio. Por quê? Porque o resto da Europa ainda era feudal. E a economia feudal era apenas autossuficiente. Então, na Europa não tinha produção de excedentes. Consequentemente, não tinha comércio. E um país moderno, por exemplo, como Portugal, que foi o primeiro país moderno, ele é obrigado, ele não tinha produtos, ele não tinha excedente. E, de repente, quando se tornou Estado moderno, a base da sua economia é comércio. Então, ele tem que ir atrás de produtos. Esses produtos não existem na Europa. Então, ele tem que se lançar no mar, tem que ir atrás. Mais do que isso, e foram obrigados a se expandirem cada vez mais. Nessa expansão oceânica, encontram novas terras. Nessas novas terras encontram produtos. E eles estavam precisando de produtos, por isso se tornam donos dessas terras novas. Colonizam para garantirem os produtos, para realizar o comércio, para ganhar o dinheiro, porque, obviamente, agora o indicativo do poder e da riqueza passou a ser capital, vindo do comércio. Aí, de novo, podemos tirar as seguintes conclusões. Então, a expansão marítimo-comercial europeia foi uma opção dos países europeus ou foi uma necessidade? Óbvio, necessidade. Colonizar foi uma opção ou foi uma necessidade? Necessidade. Porque as colônias tinham produtos para realizar o comércio, para ganhar o dinheiro, porque o indicativo do poder agora era o dinheiro. Assim, senhores, vejamos a cara de um Estado moderno. Repito, Estado moderno, de uma forma geral, na Europa existe entre séculos XV a XVIII. Mas é claro que isso é bastante relativo. De uma forma geral, aconteceu assim. Portugal foi o primeiro, foi antes do século XIV. Vejam só o que foi que mudou. A organização política. O poder que na Idade Média era descentralizado, agora passou a ser centralizado.
se passou a ser centralizado, obviamente passou a ser absoluto. E absoluto é sinônimo do despótico. Cuidado, porque na prova, eu gosto muito de fazer uma colocação. Qual o objetivo de um professor que elabora uma prova de um concurso? Lascar a maioria. E a maioria se lasca. Então, o professor é super competente. Por quê? Porque ele sabe o que a maioria não sabe. Então, com certeza absoluta, a maioria não sabe que despótico é a mesma coisa que absoluto. Se ele colocar absoluto, a maioria acerta. Se ele colocar despótico, quem acerta é a minoria, porque só a minoria sabe. Então, por isso, era o poder despótico, repito, os dois são sinônimos. Em alguns casos, por exemplo, na França, até se defendia o poder real como se emanasse de Deus, até teocrático. Muito bem, mas para garantir esse poder, eu, rei, tinha que ter, e o indicativo do poder era o dinheiro, então eu tinha que ter mais dinheiro do que os outros. Por isso a base da economia passa a ser o comércio, por quê? Porque o comércio produz dinheiro. Então eu, como Estado, organizo a economia que me traga o capital. Consequentemente, eu preciso partir para a expansão marítimo-comercial em busca de produtos para fazer o comércio, para ter capital. Para isso, eu preciso ter o poder absoluto para poder o Estado, dirigir todo esse empreendimento. Além disso, eu adoto uma política econômica que vai me garantir o meu poder. A política mercantilista ou mercantilismo, que se baseava em dois princípios. Observem, o Estado controla a economia e, consequentemente, usufrui dos lucros dela. Desta forma, o Estado garantia maiores lucros, desta forma, o Estado garantia o seu poder absoluto. Assim era o Estado moderno. Claro que existiam outros fatores que favoreciam a prática do mercantilismo, como, por exemplo, protecionismo, a balança comercial positiva, óbvio, garantir o monopólio de produto para garantir o comércio desse produto. Obviamente que o metalismo, ou seja, os metais preciosos passam a ter um valor cada vez maior, porque nem enferrujam, nem se estragam. Sempre possuem o mesmo valor. Então, para eu garantir o meu capital, é melhor em forma de metal precioso do que em forma de produto. Produto é apenas um instrumento que vai me levar ao capital. E esse capital eu transformo em produto que não perde valor, que é o metal precioso. Por isso, tanta ganância, por exemplo, de Portugal e dos demais, atrás do ouro, porque, aliás, a Europa toda gastou o seu ouro durante toda a Idade Média, na troca pelas especiarias orientais, porque os árabes que traziam do Oriente os produtos para a Europa, só os trocavam pelos metais preciosos. Então a Europa estava esfomeada pelo ouro, obviamente. Muito bem. Observem bem agora a organização social,
Quer dizer, o Estado absolutista, ele organiza a sociedade para que essa sociedade serve a garantia de ganhar dinheiro e a garantia de manter-se no poder absoluto. Quem é responsável pela produção do dinheiro? A burguesia comercial. Então, ao Estado interessa cada vez mais desenvolver a burguesia comercial. Mas não lhe interessa economicamente. Mas sempre sob o controle por causa do mercantilismo. Daí a razão do mercantilismo. Só que não lhe interessava que a burguesia tivesse privilégios e direitos. Por que não lhe interessava? Porque se o indicativo do poder e da riqueza era o dinheiro, se a burguesia fosse a classe social dominante, ela teria mais dinheiro do que o Estado. Consequentemente, ela assumiria o poder e o Estado moderno, o absolutismo, com certeza desapareceria. E clero e a nobreza eram sustentados com todos os privilégios. Por quê? Porque a burguesia não podia ter esses privilégios. Porque senão o Estado moderno seria liquidado. E, finalmente, em quarto aspecto, cultural, uma nova visão cultural desse novo Estado. O homem é o centro, mas o homem em função dos interesses do Estado. O homem é instrumento de poder do Estado. Então o homem trabalha pelo e para o Estado. Por isso o antropocentrismo no lugar do teocentrismo. Senhores, cuidado numa pegadinha, numa prova de um concurso. Da Idade Moderna existiam os Estados modernos. Mas vejam só quantos sinônimos estão aparecendo no slide do Estado moderno. É a mesma coisa que Estado absolutista, é a mesma coisa que Estado despótico, é a mesma coisa que monárquico, porque todo o Estado moderno tinha monarquia. O Estado, a monarquia era dona da nação, por isso o Estado nacional. Só o Estado moderno que adotava a política mercantilista. E se todo Estado moderno possuía monarquia, então eu posso chamar esse Estado também de monarquia moderna, monarquia absolutista, monarquia despótica, monarquia nacional ou monarquia mercantilista. Vejam quantos sinônimos podem ser utilizados numa questão de uma prova. Ok, mas tem um detalhe aqui, observem bem esse termo daqui. O Estado moderno pode ser chamado também de antigo regime. Sim, e se fosse ao contrário, o regime antigo, o contexto muda completamente da história. O termo antigo regime se refere à Idade Moderna, ao Estado moderno. O termo regime antigo se refere ao anterior, portanto, à Idade Média, ao feudalismo. Quem não conhece esse contexto, como é que vai responder à questão? E associar as alternativas? Mas são essas pegadinhas que aparecem justamente nos concursos. Muito bem. Portugal, colonizador do Brasil. Por quê? Porque Portugal foi o primeiro Estado moderno. Então foi o primeiro a partir para a expansão marítimo-comercial. Agora, como é que ele se tornou
o dono do Brasil? Porque, na verdade, Portugal se tornou o dono do Brasil sem ter chegado ao Brasil. Vamos dizer assim, ganhou de presente da Espanha, porque é a Espanha que vai descobrir a América. Então vamos conhecer todo esse contexto. Vejam só, na época da expansão marítimo-comercial, observem bem o mapa que está aparecendo no slide. O mapa que os europeus conheciam do mundo, ele só tinha, bom, além de Portugal, como os senhores estão vendo aqui, Europa, Ásia e África. Cadê a América? O que isso quer dizer? Que para os europeus não existia continente americano. O que isso quer dizer? Que o acesso pelo Oceano Atlântico, se quisessem ir até o Oriente, pelo mapa, era completamente livre. É só contornar a Terra e isso eles sabiam que a Terra era redonda. Esse foi o erro, por exemplo, dos espanhóis, que nós vamos ver em seguida. Vamos lá. Observem bem um detalhe muito interessante. Em 1480, Espanha se torna o segundo Estado moderno. Então, qual a sua necessidade? Partir para a expansão marítimo-comercial. Só que, em 1480, sim, ou melhor, em 1480, Portugal já estava no sul da África. Quando a Espanha se tornava ainda Estado moderno. Então, o que a Espanha exige de Portugal em 1480, quando se torna Estado moderno? Espera aí, eu sou Estado moderno, eu tenho direito também. Eu preciso, é minha necessidade. Vamos fazer um acordo, dividir a terra entre nós dois, por onde você vai poder navegar, por onde eu vou poder navegar. Assim, o Tratado de Toledo determinava que Portugal tinha espaço livre ao sul da linha do Equador e a Espanha tinha espaço livre ao norte do Equador. Depois da assinatura do Tratado de Toledo, claro que a Espanha vai partir para a sua expansão. Mas nós vamos deixar isso para um momento daqui a pouco. Vamos seguir o que foi que aconteceu com Portugal. A Espanha descobrirá a América, novo continente que os portugueses nem sabiam que existia. Exige, então, um tratado. Peraí, só quem vai ter o direito sobre esse continente sou eu. Essa nova terra sou eu. E exige a anulação do Tratado de Toledo e a assinatura do Tratado de Bula Intercoetera. Assinado o Tratado de Bula Intercoetera, Portugal se manda e vai chegar até o Oriente, como a animação do mapa nos mostrou. Só que, quando Portugal chega até o extremo Oriente, assume o monopólio do comércio das especiarias orientais, exige, então se torna o dono do mundo, produtos mais caros do mundo, exige então dos espanhóis o direito de poder utilizar o novo continente também, que os espanhóis descobriram. Desta forma, nascia em destaque no mapa o Tratado de Tordesilhas e a divisão, então, entre a Espanha e Portugal das novas terras do novo continente.
Consequentemente, Portugal se torna o dono do Brasil. Acontece que os espanhóis agora vão querer, por terem descoberto bastante ouro no continente americano, e assumem monopólio da produção de ouro, também se tornam uma grande potência mundial ao lado de Portugal, exigem de Portugal ter acesso também no Oriente às especiarias orientais. O novo acordo, o Tratado de Saragoça. Muito bem, o mundo dividido entre Portugal e a Espanha, onde da linha do Tratado de Tordesilhas até Tratado de Saragoça, o dono do mundo era Portugal. E do Tratado de Tordesilhas em direção para a Terra Redonda, até o Tratado de Saragoça, direito da Espanha. Ok, mas eu quero aqui destacar alguns detalhes. Primeiro, o primeiro alvo na expansão portuguesa, em 1415, foi Ceuta. O que os portugueses estavam procurando? Produtos para transar o comércio. O que eles encontram logo em Ceuta? Um grande centro comercial nas mãos dos árabes muçulmanos, principalmente de especiarias orientais, mas também, observem bem em destaque, os escravos. Isso quer dizer o quê? Que quando os portugueses chegam na África, o norte da África já está nas mãos dos muçulmanos e, consequentemente, escravizados. Então, escravos africanos no norte da África não são mais gente, já são produto. Mais um produto arretado para a realização do comércio, mais um produto novo, mais uma nova forma de ganhar dinheiro. Depois, os portugueses seguiram para os Açores, o arquipélago de Açores e Madeira, mas aqui só encontraram terra, nenhum produto interessante. Instalaram, então, o primeiro sistema de capitanias hereditárias e deram início à economia açucareira. Então, quando eles vierem para o Brasil, para colonizarem o Brasil, obviamente eles já vão ter um século de experiência na expansão ou na produção do açúcar. Por isso, uma das razões vai ser justamente a produção de açúcar. E açúcar não se produzia na Europa, obviamente, naquela época, nem de beterraba de açúcar, só a partir do século XIX. Muito bem. Os portugueses, então, contornam a África, chegam até a Índia, na cidade de Calcuti, e depois seguem, inclusive, observem bem, até o Japão. Consequentemente, tornam-se os donos das Índias. Índias era todo o sudeste asiático produtor das especiarias orientais. E o maior centro de produção das especiarias orientais eram as Ilhas Molucas, na época, hoje chamadas Ilhas Filipinas. Então, Portugal se torna uma grande potência ao lado da Espanha. Vejam só, os espanhóis, quando começaram a sua expansão, eles achavam que no Oceano Atlântico, existia uma ilha, mas isso era apenas uma suposição. O resto não era continente. Por isso, a viagem, por exemplo, de Cristóvão Colombo, o primeiro navegador espanhol,
De acordo com os mapas, era para ele poder passar direto para o Oriente. Ele não passou. Volta, repete a viagem mais 2 vezes. Não tem jeito, alguma coisa está errada. O que então a Espanha faz? Manda um especialista, um cientista, um ex-professor da escola de Sagres. Ele faz uma viagem de reconhecimento, querendo chegar a tal da ilha e seguir o seu litoral. Pelo mapa ele passaria, mas não passou. Ele segue o litoral, no final percebe, volta para a Espanha e avisa a coroa espanhola de que os mapas estão errados. Ele descobre uma nova massa de terras, a massa chamada depois de América, por causa justamente dele. Finalmente, então, a Espanha chama o almirante da sua marinha, Fernão Magalhães, que vai fazer todo o contorno, então, da América e finalmente chegar até o Oriente. Bom, desta forma chegamos ao que nos interessa, o início propriamente da história do Brasil. Qual, a partir daí, a relação de Portugal para com o Brasil? Mas isso nós vamos ver no próximo encontro. Eu agradeço mais uma vez, sucesso para todo mundo e até a próxima. Tchau.